Boa tarde, meus caros. Estão me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Tá, ok. Bom, então vamos lá. Antes de a gente começar a aula, tem alguma pergunta que querem fazer a respeito do que já foi visto? Ou alguma outra pergunta? Nada? Bom, então vamos lá. Eu acho que não, professor. Bom, então, na aula passada a gente viu o que que é uma matriz linha reduzida forma escada. E viu que para você transformar uma matriz qualquer em uma matriz linha reduzida forma escada, a gente usa as operações elementares, né? Eu vou recapitular aqui só o que é uma matriz linha reduzida forma escada, para a gente fazer alguns exemplos e seguir, tá certo? Então, para uma matriz ser linha reduzida forma escada, a gente precisa ter que o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula tem que ser igual a 1, certo? E aí esse carinha a gente vai chamar de pivô, beleza? A segunda condição que está aí é que toda coluna que contém a primeira entrada não nula de uma linha não nula tem todas as outras entradas iguais a zero, certo? Todas as outras entradas naquela mesma coluna, tá certo? Dito de outra forma em uma coluna que contém um pivô, todos os outros caras, tanto os que estão em cima do pivô como os que estão embaixo, se existir, né? Todos eles são iguais a zero. Beleza? Terceira condição é que toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. Se tiver uma linha formada só por zeros, ela vai estar sempre por último. Certo? Não em último, porque você pode ter duas linhas nulas, né? E aí, enfim. Mas elas vão estar embaixo de todas as linhas não nulas. Tá certo? E a quarta condição, que é a condição que dá o formato de escada para os pivôs, ela está dizendo que se você pegar as linhas RI, R2 até RJ, até RR, se essas são as linhas não nulas, e a primeira entrada não nula da linha RJ ocorre na coluna KJ, então o K1, K2, K3, eles estão em ordem crescente, certo? Dito assim, é meio difícil de entender, mas a gente já falou sobre isso na aula passada. Isso está dizendo que se você olhar para os pivôs, linha por linha, se você olhar para o pivô da primeira linha, ele vai estar numa certa coluna. O pivô da próxima linha vai estar numa coluna mais à direita. Tá certo? Se o K2 é o número dessa coluna, onde está o pivô da segunda linha, então o K2 vai ser maior do que o K1, onde K1 é a coluna onde está o pivô da primeira linha. Beleza? Eu acho que assim dá para, dito isso, acho que está mais claro agora o que está sendo dito aqui, né, nessa condição. Está mais claro? Sim, professor. Pronto, então vamos seguir. Então vamos seguir. A gente viu também esse teorema já, que diz que para toda matriz A existe uma única matriz linha reduzida à forma escada, tal que A é linha equivalente a RA, certo? Onde RA é essa matriz linha reduzida à forma escada partindo de A. Beleza?
Então vamos ver alguns exemplos aqui antes da gente passar para esse tema aqui, ó. Definir posto e nulidade e falar do teorema de Roche-Capelle. Antes da gente passar para isso, vamos a exemplos de como obter uma matriz linha reduzida à forma escada a partir de uma matriz A, certo? Então, considere, por exemplo, a seguinte matriz. A como sendo, sei lá, 1, 2, menos 3, 2, menos 1, 0, e, sei, botar aqui 4, menos 2 e 1. Certo? Então, o exemplo aqui é o seguinte. Obtenha, está aqui, exemplo. Obtenha uma matriz linha reduzida à forma escada a partir dessa matriz aqui. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, ó. Solução. Fiquem atentos ao procedimento que eu vou executar aqui para obter a matriz linha reduzida à forma escada, porque essencialmente isso é o algoritmo. Beleza? E, inclusive, eu vou até alterar essa matriz aqui, vou botar um 0 aqui, para ficar mais evidente os passos do algoritmo que eu vou usar. Depois eu detalho mais esse algoritmo. Então, vamos lá. Ó. Escrever aqui a matriz A novamente. E aí vejamos, que operação elementar a gente pode fazer? Aí qual é a ideia? Ó? A gente vai sair percorrendo as colunas, procurando o primeiro elemento não nulo, certo? Então, vou varrer aqui a primeira coluna. Aí, ao varrer essa primeira coluna, eu encontro esse cara como sendo o primeiro elemento não nulo, beleza? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou levar esse cara para a primeira posição aqui. Então, eu vou trocar a linha 2 com a linha 1, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, linha 1 com linha 2. Aí, vou escrever aqui 2 menos 1, 0. 0, 2 menos 3, 4. 4 menos 2, 1. Certo? Bom, o primeiro elemento da primeira coluna não nula está aqui, certo? Agora a gente vai ter que transformar esse cara no número 1, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar a primeira linha por meio e colocar o resultado no lugar da primeira linha. Isso aqui vai ficar 1 menos meio, 0. E nas demais linhas eu vou apenas repetir os elementos porque eu não mexi nessas linhas. E agora eu vou fazer o quê?
Observe que ao fazer isso, eu tenho na primeira linha aqui um pivô. Beleza? Um pivô na primeira linha. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que anular os caras que estão embaixo desse pivô. Beleza? Tá aqui o pivô, agora eu tenho que zerar os carinhas de baixo. Como é que eu vou fazer isso? Que operação elementar eu posso fazer para anular esse cara aqui? Porque esse aqui não precisa, né? Certo? Porque ele já é zero. Vamos anular esse daqui. O que é que eu faço? Eu vou fazer linha 3 menos 4 vezes a linha 1 no lugar da linha 3. Não é isso? Sim ou não? E aí a primeira linha eu vou repetir. A segunda linha também, porque eu não mexi com elas. E aí vem a terceira linha. Aqui vai aparecer um zero, porque a operação elementar que foi escolhida foi de tal forma que isso daqui vai aparecer um zero. Então, coloquei o zero aqui. Agora vamos ver o que é que acontece com o elemento daqui e o elemento daqui. Beleza? Então, vamos lá. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer esse cara menos 4 vezes o que está em cima aqui, né? Porque é menos 4 vezes a linha 1, né? Então, quando eu faço menos 2 menos 4 vezes menos meio, eu vou ficar com menos 2. Aqui, ó, vai dar 2, né? E menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, aqui deu 0 também. Beleza? Próximo elemento, o daqui, vai ser esse cara menos 4 vezes esse. Como aqui é 0, esse menos 4, esse vai dar ele mesmo, né? Aqui vale 1. Tranquilo? O que é que a gente faz agora? Tudo certo, professor. O que a gente vai fazer agora? Eu vou esquecer dessa coluna e esquecer dessa linha e vou repetir exatamente o mesmo procedimento aqui. Tá certo? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Ó. Olhando para essa parte aqui, ó, a primeira coluna é essa, o primeiro elemento não nulo é esse, ele já está na primeira linha, certo? Note que eu estou falando primeira linha em relação ao que está sobrando aqui. Ó. Se você olhar isso daqui como sendo uma matriz, certo? Esta aqui é a primeira coluna, essa daqui é a segunda, e nessa coluna esse cara é o primeiro elemento, certo? E essa daqui é a primeira linha, essa daqui é a segunda. Tranquilo? Então vamos lá. Esse cara aqui ele já está na primeira posição, então eu tenho que transformar ele no número 1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir a linha 2 por 2. O que é que a gente vai ter? 1 menos meio e 0. 0, 1, menos 3 meios, 0, 0, 1. Beleza? O que a gente faz agora? Agora eu tenho aqui um pivô nesta linha. Aí eu tenho que zerar quem está embaixo. Só que o que está embaixo já é 0. Pronto. Próximo passo agora é esquecer dessas linhas aqui e olhar para isso daqui como se fosse uma matriz. E repetir o mesmo processo. Só que nessa parte aqui, Professor, ela é uma matriz 1 por 1, que já tem 1, não tem mais o que fazer. Diga. não tinha que transformar esse menos meio em 0, não? A gente vai fazer isso. Os passos que eu estou seguindo é o quê? Você encontra um pivô na primeira linha, zera quem está embaixo. Certo?
Aí na segunda linha você coloca um outro pivô, zera quem está embaixo. Depois zera quem está embaixo e assim por diante. Depois de feito todo esse passo, aí agora a gente vai zerar todo mundo que está em cima dos pivôs. Ok. Compreendeu? Então agora, como já não tem mais o que fazer, ó, eu tenho um pivô aqui, um pivô aqui, um pivô aqui. O que está faltando é o quê? Só está faltando zerar os caras que estão em cima dos pivôs. Certo? Como é que eu anulo esse carinha aqui? Eu vou fazer a primeira linha mais 1/2 da segunda. E aí eu vou ficar com o seguinte. Então, a segunda linha eu vou repetir porque eu não mexi, a terceira também. Note que esse cara daqui, ó, não vai ser alterado, porque como embaixo dele é tudo zero, então qualquer operação elementar que eu fizer tentando modificar a primeira linha, esse cara não vai mudar, né? Aqui vai continuar 1. Aqui vai ficar 0, porque essa era a ideia, né? Transformar isso daqui em 0. E aqui o que a gente vai ter? Então eu estou fazendo o quê? Estou pegando esse cara e estou somando meio vezes esse. Então, 0 mais 1/2 vezes menos 3/2 vai dar menos 3/4. Então, aqui é menos 3/4. Próximo passo, agora eu tenho que zerar, olhar para esse pivô aqui, e eu tenho que zerar esse cara e esse cara aqui, né? Sim ou não? E aí, vamos lá. Para zerar esse cara, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a primeira linha e somar 3/4 da terceira. E para zerar esse outro cara aqui, eu tenho que pegar a segunda linha e somar 3/2 da terceira. Beleza? Então, vamos lá. A terceira linha eu vou só repetir porque eu não estou mexendo com ela. Na segunda linha, o que vai ficar? Aqui vai permanecer 0, aqui vai permanecer 1, aqui vai virar 0 e pronto, né? Na segunda linha. Nessa primeira linha, vamos lá, esse cara aqui vai permanecer 1, esse daqui vai permanecer 0, esse daqui ele vai virar 0, né? Porque a operação que foi escolhida foi para ele virar 0, beleza? Então, partindo dessa matriz aqui, o que a gente obteve? A gente obteve essa matriz aqui como sendo uma matriz linha reduzida à forma escada, partindo daquela matriz A, né? Beleza? Concordam que isso daqui é uma matriz linha reduzida à forma escada? Inclusive, ela é a matriz de identidade, né? Professor, então toda matriz quadrada, a matriz reduzida ali em escada vai ser identidade, né? Não. Dá essa impressão, né? Mas não vai ser, não. Vamos a mais um exemplo. Chamar o anterior de exemplo 1. Vou chamar esse aqui de exemplo 2. Mas pensar isso, Evaldo, é natural. É bem natural. Na verdade, a gente vai ver mais para frente que se você pegar uma matriz quadrada e usando operações elementares você conseguiu transformar ela na matriz de identidade, então significa dizer que aquela matriz é inversível. Certo?
Nem toda matriz quadrada vai virar a matriz identidade, mas aquelas que viram têm essa propriedade aí, certo? De serem matrizes inversíveis. Ok. Certo? Vamos lá. Segundo exemplo. Faça o mesmo de antes. O mesmo que o exemplo anterior, né? Faça o mesmo do exemplo anterior. Fazer o mesmo que antes. Com a matriz A. Bota aqui A igual a. A igual a. Agora vamos fazer com a matriz grande aqui. Eu vou botar a primeira coluna toda de zeros. Bota mais uma coluna aqui. Pronto. Vamos lá. Eu não sei se vocês repararam, mas não tem jeito não, né? É porque eu particularmente não gosto muito de fazer colchete. Eu prefiro sempre fazer chave. Pô, parêntese. Por isso que estou fazendo assim, certo? Então, vamos lá. Pegar essa matriz agora e fazer exatamente a mesma coisa de antes. Partindo dessa matriz A, obter uma matriz linha reduzida forma escada. Beleza? Tranquilo? E eu ainda vou fazer mais aqui. Deixa eu alterar essa primeira linha para botar o seguinte aqui. Pronto. Vai ficar melhor. Eu acho. Beleza? Pera aí, deixa eu mudar de novo aqui. Pera aí. Tô querendo... Mexer com matriz é uma coisa que tentar fazer de cabeça já pode não dar muito certo. Pronto. Sim, tá. Vamos lá. Então, partindo dessa matriz A, vamos obter uma matriz linha reduzida à forma escada. Certo? Certo. Vamos lá. Rapaz, pense nas pontas. Que assim, é até bonzinho de fazer no começo. Mas elas só dão, assim, trabalho, sabe? Ficar escrevendo toda hora. Bom, vamos lá. Então, seguindo o tal algoritmo que eu ainda não descrevi, né? Rapaz, esse negócio de atualização de software vai ficar aparecendo toda hora, né? Parece menino pequeno querendo doce, que pede toda hora. Vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e andar. Primeira coluna, procurando alguém diferente de zero. Não tem. Certo? Quando eu vou percorrendo a segunda coluna, aí eu encontro esse cara na segunda linha. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a troca entre a primeira linha com a segunda, certo? E a segunda linha foi onde eu encontrei o elemento não nulo nessa coluna aqui, certo?
Então, vamos fazer essa troca. Diga aí como é. Eu vou repetir esses carinhas aqui. Ainda bem que vai ter essa possibilidade aqui, né? Fica. Aí eu vou pegar a primeira linha, vou colocar no lugar da segunda, e a segunda vou colocar no lugar da primeira. Pronto, olha aí. Copiar e colar nunca foi tão útil para mim ultimamente, né? Beleza? Então eu troquei a primeira linha com a segunda, certo? Então o que que a gente vai fazer agora? Eu preciso transformar esse cara. Diga aí. Por exemplo, eu quero que ele fique 1, não é? Isso. Então poderia eu trocar logo com a quarta linha, para já ficar 1. Ou você Poderia. teve uma razão para Não, escolher essa poderia. outra? A razão que eu usei para escolher essa é porque eu estou seguindo o algoritmo que vai fazer o quê? Ele vai examinar a primeira coluna procurando alguém diferente de 0. Não tem. Aí vai para a segunda. Assim que ele acha alguém diferente de 0, ele vai trocar a primeira linha com a linha onde está esse elemento. Ok, tá, entendi. Eu estou procedendo não da forma inteligente. Até estranho dizer isso, né? Eu não estou procedendo da forma inteligente, eu estou procedendo da forma como um computador faria. Perfeito. Porque a gente tem uma noção de que computador é inteligente, né? Mas computador é burro igual a pedra. Ele só faz aquilo que você, ele só faz aquilo que você disser exatamente como é que tem que fazer. Seguiria Certo? o algoritmo. O algoritmo faria isso, na verdade, né? Aí o algoritmo faria o quê? Ele estaria procurando um primeiro elemento não nulo. Aí ele procura na primeira coluna, procura na segunda, na terceira, na quarta, e quando ele encontra, ele troca a linha onde está esse elemento com a primeira. Porque podia ser que nessa coluna não tivesse o elemento 1, por exemplo, né? Então ele ia encontrar o 2 mesmo, né? Exatamente. Aí ele encontrou o 2 aqui. Certo? Se ele encontrou o 2 na segunda linha, então ele vai trocar segunda linha com a primeira. Pronto. É claro, vocês fazendo esse procedimento, vocês precisam seguir esses passos? Não. Certo? Eu estou seguindo esses passos para que a gente vá aprendendo um algoritmo que garante que vai chegar no resultado que a gente quer, que é uma matriz linha reduzida à forma escada. Entendeu? É claro que você pode buscar sempre os atalhos, né? Porque essa é a diferença do humano para a máquina, né? A gente é inteligente. A máquina ela só é rápida para fazer conta. Mas ainda assim ela só faz a conta que a gente ensina a fazer, né? Certo? Claro que isso está mudando um pouquinho agora com as inteligências artificiais, mas enquanto a guerra com as máquinas estiver distante, a gente supera elas na inteligência. É que é só o que sobra, né? Porque velocidade a gente não vai ter. Então vamos lá. Então eu troquei a primeira linha com a segunda. E agora eu vou fazer o quê? Pegar esse elemento e transformar ele no número 1. Beleza? Para o quê? Para que nessa linha aqui apareça um pivô. Certo? Beleza? Como é que eu transformo esse cara no número 1? Aí eu vou usar a magia da edição para adiantar o trabalho aqui. E vamos lá. Eu vou mexer só na primeira linha, né? Eu vou multiplicar a primeira linha por meio. Colocar o resultado no lugar da primeira linha. Então vai aparecer aqui 0. Aqui aparece 1. Aqui vai aparecer 3 meios. Depois 5 meios. E por fim, 0. Beleza? E agora?
Aqui eu tenho um pivô, eu vou fazer o quê? Eu vou anular todo mundo que está embaixo. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Esse aqui já é zero, então não vou precisar mexer. Para zerar esse daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a linha 3 mais a linha 1 no lugar da linha 3. E para zerar esse outro aqui, eu vou fazer a linha 4 menos a linha 1 no lugar da linha 4. Certo? E aí o que é que vai acontecer? Aí eu vou usar novamente a magia da edição. E vamos lá. Então, a terceira linha e a quarta linha eu vou mudar e as outras linhas eu deixei aí porque eu não mexi nelas, né? Então vamos lá. Quando eu faço linha 1 mais a linha 3, então aqui vai dar 0, certo? Esse cara vai virar 0. Esse cara aqui vai virar o quê? Então, linha 1 mais linha 3 vai ser esse cara mais esse cara aqui. 3 meios mais 1. 3 meios mais 1 vai dar 5 meios, não é isso? Certo? 5 meios. Esse cara mais esse aqui, o que é que vai dar agora? Vai ficar 5 meios menos 2, isso vai nos dar 1 meio, certo? Que é o 5 menos 4 sobre 2, né? 1 meio. Então aqui vai aparecer 1 meio. E quando eu fizer esse cara mais esse aqui, o resultado vai ser 1. Tranquilo? Dá para entender direitinho aí o que está escrito? Deu sim, professor. O meu áudio ele tá meio estourado para vocês ou tá bom? Não, aqui tá normal. Aqui tá Tá. normal também. É porque o OBS eu reparei agora que ele tá batendo ali no vermelho, eu vou regular então no OBS para o áudio na gravação não ficar muito estourado, sabe? Teste, pronto, tá beleza. Então, vamos lá. Na quarta linha, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer quarta linha menos a primeira. Então, eu vou fazer esse cara menos esse, 0. Esse menos esse, 0. Esse cara menos esse, o que é que vai dar? Ficar 4 menos 3 meios, vai dar 8 menos 3 meios, que é 5 meios também, né? Aqui vai dar 5 meios. Que mais agora? Esse menos esse, né? 3 menos 5 meios vai dar 6 menos 5 sobre 2 vai dar meio. Olha aí. E esse menos esse vai dar 1. Certo? Deixa eu ajeitar essa última coluna aqui. 0, menos 2, 1 e 1. Tranquilo? Acompanharam aí, né? Eu estou indo bem devagarzinho, porque esse procedimento é uma coisa que vocês vão ter que fazer muito, porque é necessário treinar, certo? Não deixem para fazer escalonamento de matrizes. Não deixem para treinar esse tipo de coisa quando estiver perto da prova, não, senão vai todo mundo se lascar. Oh, desculpe. Se dá não muito bem na prova.
Aí, professor, o senhor recomenda pegar exercício do livro mesmo, que a gente tá usando? Eu vou passar. Eu devia ter feito isso esse final de semana, mas eu tive um problema e aí acabei ficando sem cabeça e esqueci de colocar a lista. Eu já tenho algumas listas de exercício prontas, de outras vezes que eu dei o curso de álgebra linear. Eu vou postar elas hoje de tarde, tá certo? Certo. Perfeito, obrigado. Pronto. Não se preocupe não que não vai faltar exercício, não. Bora lá. Então, feito isso, zerei todo mundo que estava embaixo desse pivô. Eu vou fazer o que agora? Eu vou fingir que essa linha e essa coluna e essas colunas aqui não existem e vou olhar só para essa parte aqui. Beleza? E eu vou repetir exatamente os mesmos passos que eu fiz anteriormente. Então, vamos lá. Olhando só para essa parte aqui, quando eu olho a primeira coluna, eu já tenho um elemento não nulo na primeira linha, então eu não preciso fazer troca de linhas. Certo? Eu vou fazer o que agora? Eu vou transformar esse cara no número 1. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir a segunda linha por 5, ou multiplicar por 1/5. Então, no lugar da linha 2, estou colocando 1/5 da linha 2. Então, vamos copiar essa matriz aqui. Pronto, então no lugar desse cara aqui vai aparecer 1. No lugar desse 1 vai aparecer 1/5. E no lugar do -2 vai aparecer -2/5, porque eu estou dividindo a linha 2 toda por 5. Pronto, então quando eu olho agora nessa linhazinha aqui, ó, esse daqui é um pivô. Eu vou deixar os pivôs circulados só para ir fixando a ideia, né? Então, eu tenho aqui um pivô. Aliás, eu vou deixar colorido assim. Eu tenho aqui um pivô. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que zerar os caras que estão embaixo desse pivô. Beleza? Como é que eu faço para zerar esse cara aqui? Aí eu vou repetir essa matriz aqui. E aí vamos lá. Então, esse aqui vai mudar, esse aqui vai mudar. Qual é a operação que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer linha 3 menos 5/2 da linha 2, no lugar da linha 3. E vou fazer o que também? Vou fazer também, para zerar esse cara aqui, eu vou fazer linha 4 menos 5/2 da linha 2, no lugar da linha 4. Certo? Reparem que essas duas linhas aqui são iguais, então quando eu zerar esse cara aqui, exatamente a mesma operação vai zerar esse, né? E os resultados que aparecerem aqui vão ser os mesmos que tem que aparecer aqui, né? Já que as linhas são iguais. Mas enfim, isso aí é atalho. Então vamos lá. Aqui vai aparecer 0, que é esse cara menos 5/2 desse. Aqui também, certo? No lugar desse cara, o que vai aparecer? Eu vou fazer 1/2 menos 5/2 de 1/5, né? Não é isso? Isso aqui vai dar igual a menos meio. Vai ficar meio menos meio, que é 0. Então aqui vai dar 0. Beleza? E claro que no lugar desse aqui também vai ser 0, né? Porque são os mesmos números. No lugar disso aqui, o que é que vai aparecer? Então, eu vou ficar com 1 menos 5/2 vezes quem? Menos 2/5.
Isso aqui vai dar igual a 1. Vai dar 1 mais 1, 2, né? Então aqui é 2. Certo? E aqui, logicamente, também vai ser 2, né? Já que são os mesmos números e a operação basicamente é a mesma, né? Pronto, feito isso, então a gente vai esquecer dessa coluna, essa linha e olhar só para isso daqui, certo? Ao olhar só para isso daqui, então eu vou percorrer aqui a primeira coluna, só tem zeros. Quando eu percorro essa, eu tenho esse cara aqui na primeira posição. Não vou precisar fazer troca de linhas. Eu vou transformar esse cara agora em 1, certo? E ao transformar ele em 1, a gente vai obter o seguinte. Aqui vai ficar 1. Isso aqui é um pivô. E agora eu tenho que fazer o quê? Anular os caras que estão embaixo do pivô, certo? Transformar esse cara aqui em 0. Qual é a operação que a gente tem que fazer? Eu vou fazer linha 4 menos 2 vezes linha 3 no lugar da linha 4. Ao fazer isso, essa matriz vai virar o seguinte. Aqui, né? Vai ficar isso, né? Porque saindo daqui para cá, aqui já é o resultado, né? Aqui vai ficar 0. Bom, o que que a gente tem que fazer agora? Tendo esses pivôs aqui, eu tenho que zerar agora os caras que estão em cima dos pivôs. Beleza? Certo? Nesse momento aqui, é interessante o seguinte, que você pegue o último pivô e zere quem está em cima dele antes de zerar os caras que estão em cima dos outros pivôs. Por quê? Se a gente voltar no exemplo anterior, o que que aconteceu? Ó, eu tenho aqui esse pivô na primeira linha, esse na segunda e esse na terceira, certo? O que é que eu fiz? Eu zerei primeiro o cara que estava em cima desse pivô aqui. Eu zerei esse cara. Ao fazer isso, aqui tinha um 0 e no lugar daquele 0 aparece uma coisa que não é 0. E aí o que que aconteceu? Em cima desse pivô eu tinha apenas um cara igual, diferente de 0 e em cima dele agora eu tenho 2. Então, se a gente for contar o número de operações, o que é que eu fiz? Ó, eu fiz uma operação para zerar isso e fiz mais 2 operações para zerar esse e esse. Total de 3 operações. Sim ou não? Se eu tivesse zerado primeiro esse cara, eu teria feito uma operação, certo? E aí aqui eu teria 0, aí aqui teria 0, aqui teria menos meio, né? Se eu tivesse zerado primeiro esse carinha aqui. Beleza? E aí quando eu fizer uma operação agora para zerar esse daqui, eu fiz quantas operações? 2. Tá certo? Em geral, se você começar desse último pivô zerando quem está em cima, depois vem para o anterior, zera quem está em cima e assim por diante, em geral você vai fazer menos operações elementares para zerar todo mundo que está em cima dos pivôs. Certo? Por que que em geral você vai acabar fazendo menos operações elementares? Porque você não vai ter
o risco de acontecer o que aconteceu anteriormente aqui. Aqui é menos 3 meios, aqui era menos 3 quartos, né? De você fazer aparecer mais elementos diferentes de zero em cima de um pivô. Por quê? Se você começar por esse pivô, tudo o que está em cima desses outros pivôs aqui não serão alterados. Por quê? Porque antes desse pivô, todo mundo aqui é zero. Porque lembre-se que o pivô é o primeiro cara diferente de zero, né? Então, antes do pivô, todo mundo aqui é zero. Como esses caras aqui são iguais a zero, esses caras não vão afetar o resultado, o número que está aqui, o número que está aqui, o número que está aqui e o número que está aqui. Beleza? Compreendeu? E aí, se algum desses números aqui já for igual a zero, aquilo ali vai continuar zero. E por aí vai. Enfim, é uma coisa que se vocês pararem e ficarem pensando assim um pouquinho a respeito, vocês vão reparar que é melhor a gente começar a anular os caras que estão em cima dos pivôs, começando desse último aqui. Tá certo? Beleza? Porque, por exemplo, aqui tem um zero, né? Se eu usar esse pivô para zerar esse cara, esse número vai afetar esse. E aí pode ser que aqui deixe de ser zero. E aí em cima desse pivô eu vou ter dois caras diferentes de zero, ao invés de um só. Então eu vou precisar fazer uma operação elementar a mais. Tá compreendido isso? Isso é dica. Não é macete, é dica. Certo? Eu odeio o termo macete. Macete tem uma cara de cursinho pré-vestibular que Ave Maria. Então vamos lá. Ó. Então, dessa matriz para essa daqui, eu vou pegar o que está em cima desse pivô e vou zerar. Certo? Ou seja, zerar esse carinha aqui. Como é que eu vou fazer isso? Qual é a operação? E ainda tem mais uma coisa aqui. Eu vou ser ainda mais extremo. Certo? Na dica que eu estou dando. Eu vou acelerar isso. Que é o seguinte, ó. Quando você for zerar os caras que estão em cima dos pivôs, certo? Já que não tem mais nada aqui, ó. Esse cara vai virar zero sem que o restante seja alterado, né? Sim ou não? O restante aqui não vai ser alterado porque na linha desse pivô todo mundo aqui é zero. Então, esses zeros aqui não vão afetar esses números aqui, nem esses números aqui. Então, eu já posso escrever isso aqui, ó. Daqui para cá, eu já posso escrever zero aqui, certo? Sem nem precisar indicar qual é a operação, porque, enfim, mas a gente vai indicar, certo? A gente vai indicar qual é a operação, mas não tem conta para fazer. Beleza? Então, a gente vai fazer o quê? Para zerar esse elemento aqui, eu vou fazer linha 2 mais 2/5 da linha 3. Pronto. O que é que eu falto agora? Zerar esse elemento, né? Beleza? Só que aí, como tem um elemento depois desse pivô, então aqui eu tenho que fazer a conta, né? Como é que eu zero isso daqui? Como é que faz? Qual é a operação elementar que vocês fariam para anular esse cara aqui? Tem que manter tudo. A gente vai fazer linha 1 menos 3 meios da linha 2 e colocar o resultado no lugar da primeira linha. Então, no lugar desse cara aqui vai aparecer um zero. No lugar desse carinha aqui, o que é que vai aparecer? Eu vou ter 5 meios menos o quê? 3 meios disso aqui, né? 3 meios de 1/5, né?
Beleza? Isso aqui vai nos dar o quê? 5 meios menos 3 décimos. É a mesma coisa que 10. Botar aqui 25 décimos menos 3 décimos, que é o mesmo que 22 décimos, que é igual a 11 quintos, né? Então aqui 11 quintos. Sim ou não? E no lugar deste elemento aqui, eu vou apenas repetir o zero, né? Beleza? Então, estão aqui os pivôs. Os pivôs estão em ordem crescente em relação às colunas que eles ocupam, não é? O pivô da primeira linha está na segunda coluna. O pivô da segunda linha está na terceira. E o outro está na quinta coluna. Então, a ordem das colunas em que se encontram os pivôs está em ordem crescente, né? 2, 3, 5, né? Certo? Bom, em cima dos pivôs, todo mundo é zero, embaixo também. Beleza? Que mais? Existe uma linha toda formada por zeros e ela está embaixo de todas as que não são formadas somente por zeros. Ou seja, é a linha nula ocorre embaixo de todas as linhas não nulas. Então, isso daqui é uma matriz linha reduzida à forma escada, né? Sim ou não? E aí, Evaldo, se você olhar para essa matriz aqui, ela é uma matriz de que ordem? Ela é uma matriz 4 por 5, né? Ela não é uma matriz quadrada. Isso. Mas se você tivesse excluído essa coluna aqui, que é toda só de zeros, você teria uma matriz 4 por 4, né? Excluindo isso daqui. E aí repare que neste caso aqui você tem uma matriz quadrada cujo resultado do escalonamento não é a matriz de identidade. Perfeito. Concorda? Ok. Isso. Pronto. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Beleza? Eu só estou colocando os zeros aqui porque depois eu vou gerar o PDF dessas anotações, né? Falando nisso, eu coloquei o PDF das anotações à mão da última aula Colocou não, no, professor. no grupo. Não? Colocou não. Ah, Colocou só os slides. tá. Então não tem nada não. Aquelas anotações estavam uma bagunça mesmo. Beleza? Deu para entender já de certa forma o algoritmo para escalonar uma matriz? Esse procedimento de obter uma matriz linha reduzida à forma escada a partir de uma matriz A, a gente chama esse processo de escalonamento, certo? Então, o que a gente fez aqui foi o escalonamento de uma matriz. Tranquilo? Deu para entender como escalonar uma matriz? Via esse algoritmo que eu descrevi? Sim, professor. Deu sim, Pronto. professor. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Pegar matrizes aí e fazer escalonamento na mão até criar calo. Certo? Beleza? Treinar. Escalonamento tem que treinar. Certo? Não só por uma questão de algoritmo, mas por uma questão de você pegar a prática para poder fazer rápido. Relativamente rápido. Né?
Porque lembrem-se que em algum momento vocês vão fazer prova e vocês vão precisar fazer essas contas ligeiro, né? Senão não dá tempo de terminar. Certo? Depois, é porque esse final de semana não deu, mas depois eu vou disponibilizar para vocês um algoritmo, um código em C que eu escrevi, baseado num que eu tinha encontrado na internet. Eu vou mandar para vocês um código em C para que você entre com a matriz, diga quais são os elementos dessa matriz, e aí quando você escalona, quando você dá Enter depois que terminar de escrever quem é a matriz, ele já lhe dá o resultado final do escalonamento. Certo? Escalonamento, eu acho que no GeoGebra não faz, mas tem um programa, vocês podem fazer pela internet, tem um Wolfram, deixa eu ver. Estou procurando aqui. No Wolfram. Vou mostrar a tela para vocês aqui. Tá aqui, ó. Eu digitei no Google escalonar matriz com o Wolfram. Esse aqui, ó. Conseguem ver? Aí apareceu. Deixa eu voltar aqui. Ó, como é que eu botei? Escalonamento de matrizes no Wolfram. Certo? Aí a primeira opção que apareceu para mim tem assim, operação com matriz. Ao clicar em cima, ele já entra aqui no Wolfram. Aqui você entra qual é a sua matriz. Como é que você entra com uma matriz aqui no Wolfram? Você vai abrir um parêntese e aí vai colocar os elementos da linha separados por vírgula, certo? Beleza? Aí você vai colocar uma vírgula aqui e aí entre parênteses colocar os elementos da segunda linha, vírgula, entre parênteses os elementos da terceira linha e assim por diante. Beleza? O Wolfram ele já vai entender perfeitamente bem quem é a matriz, a depender do número de elementos que você coloca aqui entre parênteses, o número de parênteses que você coloca, certo? No R também faz, Ailton. No R eu acredito que faz também, viu? Mas eu não uso o R. Beleza? Então, aqui, ó, para a gente testar o Wolfram, eu vou colocar essa matriz aqui, certo? Que é a matriz... Deixa eu mostrar a tela do Wolfram para vocês e eu vou escrever ela aqui, certo? Deixa eu dar um zoom para que vocês consigam enxergar a introdução dos dados aqui, né? A matriz daquele primeiro exemplo é 0, 2, menos 3, a primeira linha. A segunda linha é 2, menos 1 e 0. E a terceira linha é 4 menos 2, 1. 4 menos 2 e 1. Beleza?
Aí aqui no Wolfram eu vou escolher o que é que eu vou fazer com essa matriz. Eu não quero determinante, eu quero escalonar. Escolhi qual é a operação que eu vou fazer com ela. Quando eu clicar calcular, ele vai fazer o escalonamento. Espero que ele vá dar certo. Ele fez escalonamento, ó, e aqui é o resultado. Lembra que a gente tinha obtido a matriz de identidade? Tá aqui, ó, matriz de identidade. Beleza? Legal isso, né? Vamos fazer com aquela nossa última matriz, a matriz do último exemplo. Vou dar zoom aqui novamente só para que vocês enxerguem direito aí as matrizes. A matriz, né? E aí vamos lá. Qual era a matriz? A matriz é essa aqui, ó. 0, 0, 5, 1, menos 2 na primeira linha. E por aí vai, certo? Eu vou introduzir os dados aqui, ó. 0, 0, desculpe. 0, 0, 5, 1, menos 2. Essa é a primeira linha. Aí eu vou botar aqui vírgula, abrir e fechar parêntese de novo. E vou colocar os elementos da segunda linha. 0, 2, 3, 5, 0. Essa é a segunda linha. Vírgula, abre e fecha parêntese de novo. Terceira linha. 0, menos 1, 1, menos 2, 1. Tá, vírgula aqui, abrir e fechar parênteses e colocar os elementos da nossa última linha, quarta linha, que é o 0, 1, 4, 3 e 1. Beleza? Agora a operação aqui continua sendo, ó, escalonar. Agora eu vou pedir para ele calcular. E tá aqui, ó. Beleza? Vamos comparar com o nosso resultado. Olha ali, ó. Na primeira linha, 0, 1, 0, 11 quintos, 0. 0, 1, 0, 11 quintos, 0. Segunda linha, 0, 0, 1, 1 quinto, 0. 0, 0, 1, 1 quinto, 0. E aí na penúltima linha, tem 1 na última posição e a última linha é tudo 0. Olha aí. Escalonei certo, né? E alguém está se perguntando assim, professor, no dia da prova eu vou poder usar o Wolfram? A minha resposta é de que pode. Poder pode. Poder até pode. O problema é o que você vai fazer com o resultado do escalonamento, certo? É claro que pelo menos uma matriz você vai ter que escalonar na mão. Certo? Beleza? Vai ter pelo menos uma questão em que eu quero ver todas as continhas, quais foram as operações elementares que vocês fizeram para obter uma matriz linha reduzida à forma escada. Vocês não vão escapar disso. Certo? Uma questão vai ter que fazer. Assim. Nas outras, em que a gente só precisa do resultado do escalonamento, aí vocês podem usar o que vocês quiserem para obter o resultado final do escalonamento. Certo? Mas mencione, né? Usando, sei lá, o programa tal, o resultado do escalonamento da matriz A é tal. Aí, a partir daquele resultado, você vai fazer as outras coisas que a questão vai pedir. Entenderam o recado? Sim ou não? Professor, entendemos. Né? Porque eu não sou inocente de pensar que, não, vou botar os meninos fazer escalonamento na prova e vou supor que ninguém vai usar nenhum recurso, nenhum programa para fazer isso. Não sou inocente não, sou besta. Até porque eu faria isso, né? Eu usaria para ver logo qual é o resultado.
Entenderam como é que dá para usar o Wolfram aqui para escalonar uma matriz? O importante é entender como é que você entra com uma matriz aqui, certo? Você vai colocar entre parênteses os elementos os elementos das linhas separados por vírgula, certo? E as linhas você vai separar por vírgula também. Ok? Compreendido isso? Então, vamos lá agora. Ó. Próximo tópico. Posto, nulidade e o teorema de Rocher-Capelle. Eu não sei se é assim que se pronuncia esses nomes, certo? Falei Rocher, mas não sei se é assim não que pronuncia. Então, enfim, vamos lá. Então, só voltando aqui, ó, nesse teorema ele está dizendo que para toda matriz A existe uma única matriz linha reduzida à forma escada, RA, tal que A é linha equivalente a RA, certo? Então, para cada matriz, você vai associar uma única matriz linha reduzida à forma escada, beleza? Nessa matriz linha reduzida à forma escada, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai contar quantas linhas não nulas o resultado final do escalonamento possui, certo? E a esse número de linhas não nulas de RA eu vou chamar de posto de A. Certo? Então, o posto de uma matriz é igual ao número de linhas não nulas do resultado final do escalonamento. Compreendido? Ou ainda, o posto de uma matriz é igual ao número de pivôs da sua matriz linha reduzida à forma escada. Certo? Ou seja, depois que você escalona, você vê quantos pivôs tem. Esse número total de pivôs é o posto da matriz A. Tá certo? Compreendido? Então, por exemplo, ó, nessa matriz aqui, ó, qual que é o posto dessa matriz? O posto dessa matriz vai ser igual a 3. Por quê? Porque quando eu termino de fazer o escalonamento dessa matriz, quantos pivôs eu tenho? 3. Beleza? Compreendido? O que é o posto? Então, o posto dessa matriz é igual a 3. Certo? E o que é a nulidade de uma matriz? A gente vai chamar de NA. A nulidade de uma matriz é igual a o número de colunas dessa matriz menos o posto. Certo? A gente está pensando na matriz A aqui, não foi dito isso, mas a matriz A é uma matriz de ordem n por m. Esse m que aparece aqui é o número de colunas. E aqui o posto da matriz, certo? Então, você calcula primeiro o posto. E aí, quando você quer calcular a nulidade, basta fazer diferença. Número de colunas menos posto. Beleza? Compreendido? Simples. Então, neste exemplo aqui, qual é a nulidade desta matriz? Ela tem 5 colunas e o posto dela é 3. Então, vai ficar 5 menos 3. A nulidade dela é 2. Beleza?
Mais adiante, lá do meio, na terceira unidade, já na terceira unidade, a gente vai rever esses conceitos aqui de um outro ponto de vista, que é se essa matriz for a matriz associada a uma transformação linear, o posto da matriz é igual à dimensão da imagem dessa transformação e a nulidade é igual à dimensão do núcleo da transformação. Mas isso são coisas que a gente vai ver na terceira unidade. Tá certo? Compreenderam o que é o posto e o que é a nulidade de uma matriz? Sim, professor. Então agora a gente vai entender, agora a gente pode entender o que é que diz o teorema do Rocher-Capelle, certo? Esse teorema ele vai dizer quando que um sistema tem solução ou não, certo? E tendo solução, ele vai dizer quando que tem infinitas soluções ou quando tem uma solução só. Tá certo? Professor, tem Então, meio vou lá. termo. Ou é um ou é infinito. Ou é um ou infinito. Inclusive, na lista de exercício, vai ter uma questão em que vocês vão provar justamente que se você tiver um sistema linear com duas soluções, necessariamente ele vai ter infinitas. Não tem como um sistema linear, ele não tem como ter 2, 3, 4 soluções. Ou ele tem uma, melhor, ou ele não tem solução, ou ele tem uma só, ou ele tem infinitas soluções. Não tem esse negócio de ter 2, 3, 4, 10, não. Certo? Ou é nada, ou é uma, ou é infinitas. Beleza? Beleza. E aí o que é legal de um sistema linear é que para você... Diga, Matheus. Não, mas faz sentido, realmente só pode ter um mesmo. Aqui, pelo menos na minha cabeça, pensando em um sistema linear lá, realmente, se ele não tiver um elemento ao quadrado, só pode ter uma solução mesmo. Tá. Então, ó, vamos lá. O legal do teorema do Rocher-Capelle é que se você estiver querendo saber apenas qual é o número de soluções de um sistema e não saber quais são as soluções do sistema, certo? Se você quiser saber apenas o número de soluções, se ele não tem, se ele tem uma só ou se ele tem infinitas, você vai fazer o quê? Você vai fazer um escalonamento só de uma matriz e fechar a questão, certo? E aí vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Então, considere aqui um sistema linear AX igual a B, eu estou colocando ele na forma matricial, certo? Pegue a matriz ampliada desse sistema e faça o seguinte, ó. O que é que o teorema está dizendo? Item 1. O sistema AX igual a B possui solução se e somente se o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes. Então, o primeiro item só está dizendo se tem solução ou não. E como é um se somente se que está aqui, ó, se por acaso esses dois números forem diferentes, o que é que isso significa? Se esses dois números forem diferentes, então isso daqui é falso, ou seja, o sistema não possui solução. Beleza? Compreendido? Então, o sistema tem solução se e somente se esses dois números aqui são iguais. Tá certo? O segundo item. Supondo que o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes, ou seja, supondo que o sistema tem solução, né, pelo primeiro item, porque quando esses dois números são iguais, o sistema tem solução, certo? Então, supondo que o sistema tem solução, aí vem lá, letra A. Ele tem uma única solução se a nulidade for igual a zero. B, infinitas soluções se a nulidade
for diferente de zero. Compreenderam? Aqui tem um quadrinho resumindo. Diga. Eu acredito que sim. Não sei na prática, mas quando for na prática, eu acho que resolve melhor. Resumindo aqui, ó. Aqui tem um resuminho que eu acho que ele fica bem claro, né? Aqui, ó. Se o posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes é diferente, eu botei o símbolo de vazio aqui para indicar que não existe solução. Certo? Se os dois números aqui forem iguais, então você vai ter solução. E aí vai ter uma só se a nulidade for zero, e infinitas se a nulidade for diferente de zero. E é até fácil de lembrar isso, né? Que é assim, quantos caras podem ser iguais a zero? Um só, né? Quantos números iguais a zero existem? Um só. Sim ou não? Então, única solução. Quantos caras existem diferentes de zero? Quantos caras diferentes de zero existem? Infinitos, então, infinitas soluções, certo? Eu não sei se isso é uma boa técnica de memorização, mas faz sentido, né? Né? Faz sentido. Não sei se serve como uma mnemônica não, mas tá aí. Beleza? Então, isso já está no PDF que eu coloquei no grupo, né? Na aula passada, então vocês não precisam anotar isso aqui. Tá certo? Mas é isso. Então, vejamos exemplos. Vamos a um exemplo. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui já no PDF mesmo. Professor, Não, isso é tem não. equivalente ao que a gente aprende lá, que o sistema tem uma solução linear quando o número de equações é igual ao número de incógnitas. Desde que uma equação não seja uma combinação linear da outra, na verdade, né? Ainda bem que você falou isso, porque ter o mesmo número de equações e incógnitas não é suficiente. Pois é, Inclusive, exatamente. não é suficiente nem para dizer que tem solução. Ok. Não sendo com uma equação não sendo combinação na outra, aí restringe isso aí, não é isso? Aí confirma isso. Aí pode ser que tenha solução, pode ser que não tenha. Se uma coequação for combinação das outras, com certeza, não vai ter uma solução só. Ou não tem, ou tem infinitas. Ok. Vamos ver exemplo disso, ó. Disso que eu acabei de dizer. Por exemplo, considere este sistema linear aqui, ó. Pensa aqui. Esse sistema aqui, ó. A gente tem mais equações do que incógnitas. Certo? Sim ou não? Vamos representar esse sistema matricialmente. Matricialmente, ele é o quê? Ele é 1, 2, 2, menos 1, 3, 1, 1, menos 3. Isso daqui é o quê? É a matriz dos coeficientes, né? E aí isso vai estar multiplicado pela matriz das incógnitas. Então, aqui é a matriz das incógnitas. E isso vai estar igualado à matriz dos termos independentes ou dos termos constantes, que é 3, 1, 4, menos 3. Essa daqui seria a nossa B, né? Certo?
Quem é a matriz ampliada desse sistema? A matriz ampliada é 1, 2, e aqui 3, 2 menos 1, 1, 3, 1, 4, 1 menos 3, menos 3. Certo? Então, vamos lá. Vamos usar o teorema do Rocher-Capelli. Certo? No Rocher-Capelli, a gente vai precisar fazer o quê? Escalonar a matriz ampliada e também escalonar a matriz dos coeficientes. Sim ou não? Porque quando eu terminar de escalonar essas duas matrizes, aí eu vou ter condição de ver quanto que vale o posto de cada uma, sim ou não? Sim, professor. Beleza? Mas aí eu afirmo, você não precisa fazer 2 escalonamentos não, certo? Você não precisa fazer o escalonamento da matriz dos coeficientes e depois fazer o escalonamento da matriz ampliada, não. Basta você fazer o escalonamento da matriz ampliada. Por quê? Aí eu coloquei, inclusive, isso como um teorema aqui, para ajudar vocês nessa questão, que é o seguinte, ó. Se você pegar duas matrizes com o mesmo número de linhas, certo? E formar essa matriz AB, que nem a gente forma uma matriz ampliada, né? Como é que a gente forma a matriz ampliada? Eu pego a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos constantes. São duas matrizes que têm o mesmo número de linhas. Sim ou não? E aí eu vou juntar as colunas de uma com a coluna da outra. Não é isso que a gente faz aqui? Aqui são as colunas da matriz A, aqui são as colunas da matriz B. Mas isso a gente pode fazer com quaisquer duas matrizes. Se duas matrizes tiverem as mesmas linhas, você pode pegar as colunas de uma e juntar com as colunas da outra e formar essa matriz que eu estou chamando de A barra B, entre parênteses. Tá certo? Beleza? Aí o que que acontece? Ó? O que é o R de AB? Isso é o resultado final do escalonamento dessa matriz. Beleza? O resultado final desse escalonamento aqui vai ser uma matriz em que você vai ter um certo número de colunas aqui, um certo número de colunas aqui também. E aí o que está dizendo esse teorema é que essa primeira parte, quando você escalonar essa matriz, essa primeira parte é exatamente o resultado final do escalonamento da matriz A. Ou seja, se você pegar duas matrizes A e B, juntar as duas lado a lado formando uma mesma matriz. Se você escalonar essa matriz aqui, no resultado final do escalonamento disso, a primeira parte é o resultado final do escalonamento da primeira parte. Certo? Certo. Professor, Então, ó, como vai diga. dar ao lado do RA igual? RA. Ah, agora que eu estou vendo que a imagem não está aparecendo inteira, né? Isso. Ah, então eu tenho que ajustar a configuração aqui ainda. Depois eu faço isso. Então, ó, o RA vai ser justamente o A'. Ó. A primeira parte do escalonamento dessa matriz aqui é o escalonamento da primeira parte, dito de outra maneira. Então, quando a gente volta no teorema do Rocher-Capelli, o que acontece? Se eu pegar a matriz ampliada e fazer o escalonamento dela, certo? Eu vou ter o posto da matriz ampliada e automaticamente eu também já vou ter o posto da matriz dos coeficientes. Por quê?
Basta você excluir a última coluna no resultado final do escalonamento, que o que sobrar é o resultado final do escalonamento da matriz dos coeficientes. Entendeu? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos escalonar essa matriz. O que vocês fariam aqui? Qual é a primeira operação elementar que vocês fariam? Usar esse número 1 aqui para zerar todo mundo que está aqui embaixo, certo? Como é que vai fazer isso? Eu vou fazer linha 2 menos 2, linha 1 no lugar da linha 2. Vou fazer também linha 3 menos 3, linha 1 no lugar da linha 3. E vou fazer linha 4 menos linha 1 no lugar da linha 4. Beleza? O que é que vai acontecer? A primeira linha eu não vou mexer. Então, só repetir aqui. E vamos lá. O que é que vai acontecer com a segunda linha? Esse menos duas vezes o de cima vai dar 0. Esse menos duas vezes o de cima vai ser menos 1, menos duas vezes o que está em cima, vai ser menos 1, menos 4, vai dar menos 5. Certo? Esse menos duas vezes esse vai dar o quê? 1 menos 2 vezes 3 vai dar 1 menos 6, que é menos 5. Acabou a segunda linha, né? Vamos para a terceira linha. Esse menos 3 vai dar 0. Esse menos 3 vezes esse. 1 menos 3 vezes 2 vai dar menos 5 também, né? Certo? Esse menos 3 esse. 4 menos 3 vezes 3 vai dar 4 menos 9 menos 5. Acabou a terceira linha. Na quarta linha, o que é que vai acontecer? Esse menos esse vai dar 0. Menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Menos 3 menos 3 vai dar menos 6. Certo? E agora o que é que faz? Não precisa usar o algoritmo aqui não agora, certo? Não precisa seguir o algoritmo literalmente não. Vamos transformar esse cara em 1. Esse em 1. Transformar esse em 1 também, se quiser. Né? Como é que eu transformo esse cara aqui em 1? Vou dividir por 5. Esse daqui dividir por 5 também. Certo? Quando eu dividir por 5... No caso, dividir por menos 5. Né? Dividir por menos 5. Isso. Então, vamos lá. Menos 1/5 vezes linha 2 no lugar da linha 2. Menos 1/5 da linha 3 no lugar da linha 3. E vou colocar também menos 1/6 da linha 4 no lugar da linha 4. Aliás, menos 1/5 também. Aí vai ficar assim, ó. Primeira linha é 1, 2, 3. Segunda linha vai ser 0, 1, 1. Terceira linha, 0, 1, 1. Quarta linha, 0, 1, 6 quintos. Certo? Agora eu vou fazer o quê? Olhar para esse pivô aqui. Ó, eu tenho um pivô aqui. Esse pivô aqui. E agora eu vou zerar quem está embaixo do pivô, certo? Como é que eu faço? Linha 3 menos linha 2 e linha 4 menos linha 1. Linha 2, né? Para zerar. Então, vamos lá. Linha 3 menos linha 2 no lugar da linha 3 e linha 4 menos linha 2 no lugar da linha 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 0, 1, 1. E agora vamos lá. Como é que vai ficar essa linha aqui? Vai ficar 0, 0, 0. Não é isso? E a última linha vai ficar 0, 0,
E aí eu vou ter 6 quintos menos 1 é igual a 1 quinto, não é isso? Sim, professor. Então vai ficar aqui 1 quinto. Isso daqui já é o resultado final do escalonamento? Não. A última Não, coluna porque... tem que ter zero também, nula. Isso. A gente tem que zerar esse cara que está em cima do pivô. Essa linha nula, ela tem que ficar embaixo de todas as não nulas, então eu vou ter que, no mínimo, trocar essas duas linhas aqui, né? Ainda. Certo? E o primeiro elemento não nulo dessa linha ainda não é 1, ela é 1 quinto, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou anotar aqui quais são as operações e fazer logo elas de uma vez, que é o quê? Eu vou multiplicar a linha 4 por 5 e vou trocar a linha 3 com a linha 4. Beleza? E aí vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Concordam? Agora tem esse pivô aqui e esse pivô aqui. Falta fazer o quê? Zerar os caras que estão em cima dos pivôs, certo? Aí vem uma outra dica, que é o seguinte. Nesse ponto aqui, ó, para o efeito de você determinar qual é o posto dessa matriz, você não precisa anular quem está em cima dos pivôs. Por quê? Porque o posto da matriz vai ser o quê? O número de linhas não nulas, certo? Tem 3 linhas não nulas aqui. Anular os caras que estão em cima dos pivôs não vai alterar o número de linhas não nulas, concorda? Sim, professor, verdade. Conseguem visualizar assim que o número de linhas diferente de zero, o número de linhas não nulas vai permanecer o mesmo, zerando o que está em cima dos pivôs ou não? Bom, então, disso aqui, ó, que ainda não é o resultado final do escalonamento, mas já dá para saber o posto, o que a gente tem? Quem é o posto da matriz ampliada? Qual é o posto da matriz ampliada? Essa matriz toda aqui. O posto dela é 3. Beleza? Beleza. Agora repare, qual vai ser o posto da matriz dos coeficientes? Aí imagine, ó, digamos que ao invés de estar considerando essas 3 colunas, você estivesse considerando apenas as 2 primeiras, eliminando essa terceira coluna aqui, certo? Aí se você fizesse as mesmas operações que tem aqui, você chegaria nessa matriz tirando essa última coluna, tá certo? Fazendo as mesmas operações que tem aqui, você chegaria nessa outra matriz tirando essa última coluna. Fazendo as mesmas operações que estão aqui, você chegaria nessa matriz aqui, tirando essa coluna. Ou seja, fazendo essas operações elementares aí, isso que está aqui já é quase o resultado final do escalonamento da matriz dos coeficientes, concordam? Porque quando eu faço operações nas linhas dessa matriz toda, eu estou fazendo operações elementares nas linhas da matriz dos coeficientes, não estou? Sim, professor. Então, se eu fizer operações elementares de modo que o resultado final do escalonamento dessa matriz é uma matriz linha reduzida à forma escada, consequentemente, é o que o teorema diz lá, esse primeiro pedaço aqui, ó, ele vai virar o resultado final do escalonamento da matriz dos coeficientes, se eu tivesse feito as operações elementares só nelas.
nessas linhas. Certo? Compreendeu? Então, ó, daqui a gente tem o quê? Que o posto da matriz dos coeficientes vale quanto? 2. Sim ou não? Então, o que que você tem? O posto da matriz ampliada é 3, que é diferente de 2, que é o posto da matriz dos coeficientes. Conclusão. Não tem solução. Exatamente. O sistema AX igual a B não possui soluções. Não possui solução. Beleza? Simples assim. Passa, professor. Tranquilo? Se aqui fosse um menos 2, se fosse um menos 2, aqui, ó, aqui seria menos 2, aqui menos 2, aqui seria menos 5. Aqui também seria 1, aqui seria 0. Aqui seria 0. E aí você teria o quê? Que o posto da matriz ampliada seria 2, o posto da matriz dos coeficientes também seria 2. E aí você teria um sistema que tem solução. Certo? Aí beleza, tem solução. Agora tem uma só ou tem infinitas? Aí o que que a gente vai olhar? Você vai olhar para quantas colunas tem a matriz dos coeficientes. Olha o teorema do Rocher-Capelli de novo lá. Você vai olhar para a nulidade da matriz dos coeficientes. Então você vai pegar o número de colunas que ela tem e subtrair o valor do posto. Quantas colunas tem a matriz dos coeficientes? Tem 2. Nessa modificação que eu fiz, né, de trocar o menos 3 daqui por menos 2, a gente encontrou que o posto da matriz dos coeficientes é 2. Então, a nulidade seria quanto? Vai ser 2 menos o posto, que vai ser 2 menos 2, que é 0. Se a nulidade da matriz dos coeficientes é 0, significa dizer que o sistema tem uma solução só. Beleza? Beleza. E é isso daí. Esse é o teorema do Rocher-Capelli e esse processo de você determinar, né, se um sistema tem solução ou não, se tem uma só ou tem infinitas, isso é resolver o sistema, certo? Na próxima aula a gente vai fazer exemplos da gente exibir explicitamente quais são as soluções de um sistema quando tem infinitas soluções, por exemplo, né? Porque quando tem uma solução só, não tem muito o que fazer, né? Certo? Mas quando tem infinitas soluções, a gente vai ver como é que faz para descrever as infinitas soluções no sistema. E a gente vai fazer outras coisas relacionadas a sistemas lineares ainda. Beleza? Bom, então é isso aí. Tenham todos aí uma boa tarde. Até quarta-feira. E tchau para vocês. Quaisquer perguntas, façam lá no grupo que eu respondo. Valeu, Beleza? professor. É mais. Aí você vai botar as notas, né, professor? Coloco sim. Valeu, até mais. Tchau para vocês.